Então vamos lá, pessoal. Sextou, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sala ao vivo aqui. Hoje faremos um valuation muito especial. Vamos falar de fundamentos. Muita gente me conhece aí pela análise técnica, pelas opções, mas quem está dentro da comunidade sabe que a gente também explora muito as análises fundamentalistas, sabe que eu também prego que você tenha posições de longo prazo, com foco em ser sócio de empresas que entregam uma geração de valor. Eu acredito que a melhor forma de você se proteger da inflação no longo prazo, a melhor forma para você construir uma aposentadoria de verdade é sendo sócio das melhores empresas do país, né? E para que a gente faça bons negócios, não basta você comprar ações de uma empresa boa. Empresa boa é muito bom, só que você precisa pagar barato. É totalmente diferente comprar uma boa empresa e comprar um bom negócio. Isso é diferente, tá? Então, se você está pagando caro por uma empresa boa, você não está fazendo um bom negócio. Essa filosofia não é minha, essa é uma filosofia difundida aí entre os maiores investidores de todos os tempos, né? A gente pode citar, logicamente, Warren Buffett como o pai ali da análise de valor, né? E hoje nós veremos se a Suzano está ou não barata. Deixa eu botar aqui direitinho na tela. Pronto. Vamos botar aqui as ações da Suzano na tela para a gente começar a nossa brincadeira. Por que eu escolhi a Suzano para falar disso aqui, cara? Bom, eu cometi o erro grosseiro de dar uma olhadinha lá no Twitter, né? E lá no Twitter agora X. E assim, é impressionante como que as pessoas transformam, né? Simplesmente jogam empresas extremamente lucrativas, empresas que têm um histórico de eficiência muito grande, no lixo. E tudo bem você dar a sua opinião ali sobre empresas que estão passando por momentos ruins, eu acho que a gente tem que ter realmente essa liberdade de expor a nossa opinião sobre o negócio, mas sempre que eu vejo uma pessoa, um conjunto de pessoas, ali, né, um grupo, jogando uma empresa no lixo, como se fosse merda, eu sinto muita vontade de parar aqui e fazer uma análise mais aprofundada, porque geralmente aí moram grandes oportunidades, tá? Inclusive eu estou vendo muita gente fazer isso com lojas Renner agora também, mas isso é papo por outra hora. Bom, a Suzano, eu entendo quem está muito frustrado com a Suzano. Quem bate o olho nesse gráfico aqui já consegue ver uma coisa, é uma empresa que está de lado há mais ou menos 8 anos. Bom, ela está negociando oficialmente nesse momento a preços de 2018, né? Ela está aqui, ó, nessa faixa de preço. Então, ela está de lado aí há muito tempo. Muito tempo. Quase 10 anos já de lado, né? Isso frustra a maior parte dos investidores. Na minha visão, quando a gente vai montar uma posição de longo prazo, isso pode parecer polêmico para muitas pessoas aqui, quando eu vou montar uma posição de longo prazo, eu compro a minha primeira ação falando a seguinte frase comigo: eu não quero que isso aqui suba tão cedo. Eu não quero que isso aqui me dê dinheiro tão cedo. Porque se eu estou querendo comprar um bom negócio, eu quero que ele fique barato o máximo de tempo possível. E eu acho que as pessoas ignoram isso na Suzano, nesse momento. Então, vamos analisar aqui, bem brevemente, tá? Eu não sou um cara que fica acompanhando o resultado, eu vou muito mais direto ao ponto ali nos fundamentos. Quem é membro da mentoria sabe que eu acredito mais no Factor Investing, né? Então, a análise duraria aqui 2 minutos, mas não teria a menor graça para vocês se eu fizesse só uma análise de fatores, né? Então, a gente vem aqui por uma análise fundamentalista um pouco mais aprofundada, para que fique até mais interessante para vocês. Então, Suzano, primeiro ponto, é um ativo lateralizado há bastante tempo. Segundo ponto, que todo mundo tem que ter ciência. Vou montar posição na Suzano, eu estou montando uma posição dolarizada. Então, muita gente fala aí ó, de dolarizar a carteira comprando stocks, comprando REITs, ativos do exterior. E esquece que você pode, aqui no mercado doméstico, dolarizar a sua carteira com empresas que têm boa parte da sua receita dolarizada. Suzano talvez seja o caso mais puro, né? É uma ação dependente do câmbio.
né? É uma ação dependente de dólar forte, tá? Muito dólar. E aqui já entra o primeiro ponto para a gente observar no critério técnico, tá? Antes da gente ir para os fundamentos. Eu vou colocar o dólar aqui na tela. E você vai ver que a Suzano, ela é extremamente correlacionada com o dólar. Então, quando o dólar está subindo, a Suzano também estava subindo. O dólar começou a cair, ó. Vou colocar o dólar aqui de outra cor, né, para vocês verem. Vou botar o dólar de laranja aí, ó. O dólar estava caindo, a Suzano também caindo. E agora, pessoal, o dólar começou. Eu mudei a cor da Suzano, né? Mas beleza, tudo bem. Mas agora, pessoal, olha só, o dólar aqui em preto, ó, o que que ele fez? Ele começa a subir, né? Você pode perceber que o dólar, ele vem fazendo aqui, ó, fundos mais altos, né? Rompendo todos os anteriores. E a Suzano? A Suzano está aqui ainda, ó, de ladinho, né? Então, nós temos dólar subindo e Suzano ainda de lado. Então, aqui a gente já tem uma primeira expectativa, né? Pela correlação, no curto prazo, a gente já poderia esperar aqui que a Suzano começasse a ter uma recuperação. Legal. Bom, tecnicamente, isso faz sentido. Agora, vamos ver se fundamentalmente faz sentido você comprar a Suzano hoje. A Suzano, ela vem caindo bastante nos últimos meses aí, né? Então, vamos botar aqui numa escala percentual, tanto o dólar quanto Suzano. Se a gente colocar aqui, ó, desde 2024, o dólar subiu 6% e a Suzano caiu 20%. Se eu colocar aqui em 2026, eu tenho uma discrepância grande também, né? O dólar teve uma queda aqui de 5% e a Suzano uma queda de 18%. Então, é uma ação que vem aqui numa tendência de baixa há bastante tempo. Se a gente pegar lá da máxima, né? A Suzano, desde a sua máxima ali no meio do ano, ela caiu 28%, enquanto o dólar já sobe 1%. Então, esse gráfico aqui que está na tela, ele mostra quebra de correlação na prática. O dólar lateralizou e começou a subir, a Suzano desabou, né? Se a gente pegar do fundo do dólar, ó, a mínima do dólar no ano, né? Vamos pegar ali, ó, esticar para cá, a gente vai ver o quê? O dólar se valorizou 6,4% e a Suzano continuou caindo menos 3%. Quebra de correlação. Então, a gente está vendo aqui a primeira distorção. Vamos para os resultados. A Suzano, ela apresentou resultados bem interessantes, tá? Bom, ficou praticamente marcado aí o resultado da Suzano. Para quem não sabe, né, é uma empresa de celulose, tá? Tem a sua parte ali também em papel, mas é a maior produtora de celulose do mundo, né? É a líder do mercado, fortíssima, beleza? Então, uma empresa totalmente ligada ali ao agro, né? Pontos importantes. O preço da celulose lá no mercado externo subiu 8%, tá? A alavancagem da empresa está aqui próxima de 3,4 vezes, é uma alavancagem importante, é uma alavancagem grande. Para quem não sabe, a alavancagem é a relação entre o caixa que está sendo gerado e a dívida que ela tem. Então, ela está aqui com uma dívida bem importante. A vantagem da Suzano ela é uma geradora de caixa nata, né? E ela sabe que ela consegue controlar essa dívida, amortizar essa dívida com o passar do tempo. Então, é uma dívida nominalmente aqui alta, né? Mas para o operacional da Suzano, eu acredito que esteja dentro do controlado. E a gente chega aqui no lucro líquido de 1,8 bi contra 4,3 bi lá do primeiro trimestre. Então a gente teve uma queda aqui muito importante, né? Uma queda bem importante aqui no lucro líquido. Os pontos importantes aí que pouca gente está percebendo da Suzano é que ela vem investindo muito, né? A gente chama isso de CAPEX, né? O quanto que a empresa está colocando de grana ali para ela crescer a operação dela. E ela vem fazendo aquisições importantes para diversificar o seu portfólio. Tem também o projeto Cerrado, que vai melhorar as margens da Suzano, vai reduzir o custo de produção dela. Então, na prática, o que a gente tem para a Suzano aqui nos próximos meses, anos, é uma tendência de queda no seu endividamento, ela vai dever menos, e uma tendência de alta
na eficiência dela. A Suzano ela vai conseguir fazer mais dinheiro com menos recursos. E isso é a característica de uma empresa lucrativa no longo prazo. Muita gente torce o nariz para a Suzano, né, quando vai comparar ali com a Klabin, por exemplo, até com a própria Irani, em relação aos dividendos. A Suzano não é uma pagadora de dividendos. A Suzano ainda está nessa fase de colocar capital na operação, fazer o lucro dela explodir, muito semelhante, por exemplo, né, a gente não tem como comparar aqui, porque são empresas completamente diferentes, mas em termos de estratégia, seria uma espécie de PetroRio, uma empresa que está focada em gerar lucro. E esse tipo de empresa é que serão as grandes pagadoras de dividendos no futuro, né? E é o tipo de empresa que eu gosto muito, particularmente. Então, a Suzano está nesta faixa. O que nós temos aqui? Ó? Deixa eu puxar lá para cima. Só pegando aqui parte dos resultados da Suzano, né? Ela é uma empresa que está com uma dívida líquida de 12 bi, alavancagem 3,4 vezes e segue gerando muito caixa, né? 3,3 bilhões aqui de geração de caixa. O que eu queria trazer para vocês aqui também? Deixa eu ver. Um ponto muito interessante, que aí o pessoal sempre metade das pessoas tem interesse, né? Porque a Suzano oferece essa dolarização, mas a outra metade torce o nariz, porque fala bem assim, poxa, se o dólar, por exemplo, despencar, que convenhamos, é difícil o dólar despencar aqui no Brasil, né? Mas se o dólar despencar, a Suzano também vai para o brejo. E isso é meia verdade. Olha só que interessante, para vocês aqui que operam opções junto comigo, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. A Suzano, ela está fazendo aqui operações com puts e calls de dólar. Quem é que consegue adivinhar o nome? A gente teve aula disso essa semana, pessoal, lá na comunidade. Hein? Vamos ver quem é que consegue interpretar qual é a operação onde eu faço a venda de uma call e faço a compra de uma put com o prêmio dessa call. Qual é o nome dessa operação, pessoal? Quem é aluno aí, deixa no chat. Vamos ver se vocês lembram. A gente teve aula disso essa semana. Essa é uma operação, galera, que a Suzano está fazendo o quê? Ela está lançando calls de dólar lá em 7,05 para financiar um hedge. O que é o hedge? É um seguro, comprando put de dólar a 6,11. Então, se o dólar cai muito abaixo de R$ 6,11, a Suzano consegue vender dólar a 6,11. Então, esse impacto da queda do dólar fica minimizado. Em contrapartida, se o dólar disparar muito e para cima de 7,05, a Suzano vai deixar dinheiro na mesa. Ela vai deixar de ganhar com essa variação cambial. Mas também, esse patamar de dólar em 7,05 é algo que a Suzano está interpretando como improvável. Né? Essa operação, galera, onde a gente vende uma call para financiar a compra de uma put, ela se chama collar. Collar. E geralmente no mercado vocês vão ver isso sendo representado por essa sigla aqui, ó, ZCC. É o Zero Cost Collar. É o collar sem custo. Eu estou utilizando o prêmio de uma call que eu vendi para financiar a compra de uma put. Né? Bom, a Suzano está protegendo a operação dela em 4,6 bilhões, cara. Então, isso aqui é uma proteção gigantesca, né? É uma proteção gigantesca. Então, é uma empresa que te oferece um lado muito positivo de dolarização com essa proteção. Olha só que interessante, né? Bom, vamos para o nosso valuation de forma simplificada, beleza? O que eu tenho aqui, pessoal? Já puxei os dados aqui para vocês. E é o seguinte, a Suzano apresentou o lucro no primeiro trimestre de 4,3 bi, arredondando, e o lucro no segundo trimestre de 1,807 bi. O que traz aqui para a gente um lucro anualizado de aproximadamente 12 bilhões. Né? A Suzano tem 1 bilhão 264 milhões de ações em circulação, isso traz para a gente um lucro por ação projetado de 9,66. Tá? Com esse cara aqui, a gente vai chegar em um valuation interessante. Então, estou colocando aqui as informações da Suzano, vamos projetar aqui o LPA, está em 9,66. O número de ações está aqui já, ó, 1 bilhão 264.117,615. Bacana. Isso traz para a gente um preço sobre lucro projetado para a Suzano de 4,35.
Ou seja, aqui eu não estou olhando, pessoal, muita gente, né, só olha lá no Status Invest, lá na Economática, olha lá no Investidor 10, aquela relação de preço sobre lucro que está ali, ela é uma relação de preço atual e lucro gerado no passado. Então, ela é uma informação que te fala do passado da empresa. Aqui eu estou projetando o preço sobre lucro para te falar o seguinte: esse preço sobre lucro é bom ou ruim daqui 12 meses. Eu estou projetando isso para frente. Então, não estou te trazendo uma informação do passado, como todo mundo faz. Estou te trazendo uma projeção do futuro. Então, 4,35 de preço sobre lucro é um preço sobre lucro abaixo da média histórica da Suzano. Se eu assumir aqui que eu aceito pagar até 8 vezes o lucro da Suzano, que está ali na média histórica do preço sobre lucro dela, eu estou falando de um valuation de 97 bi, o que me traz aqui um preço teto de R$ 77. Então, eu estou falando aqui que a Suzano, que está custando R$ 42 nesse momento, ela poderia chegar a custar, se o mercado fosse precificar ela de forma eficiente, né, precificar esse crescimento que a Suzano pode proporcionar no longo prazo, um preço de R$ 77. Então, eu tenho aqui um upside, né, uma margem de segurança de 84%. Então, por esse valor aqui, faria muito sentido comprar ações da Suzano. Perfeito? Bom, falando de preço teto para dividendos, né? Falando de preço teto para dividendos, deixa eu só tirar aqui o microfone só para não atrapalhar a gravação. Depois eu vou abrir para vocês interagirem. O valuation aqui pela projeção do dividend yield, ele não vai fazer muito sentido para a gente, né? Para a gente falar de preço teto, porque a Suzano não é uma pagadora de dividendo. Então, eu não vou comprar esse tipo de ação esperando receber dividendo. Então, essa margem de segurança aqui negativa a gente despreza, porque a Suzano está distribuindo aqui, na média, 10% do seu lucro só em forma de provento. Então, isso não faz sentido, tá? Não precisamos ligar para isso. Agora, esse aqui é muito interessante pela ótica do retorno esperado. A Suzano, ela está apresentando um ROI muito alto. Então, isso aqui, isso aqui é algo que todo mundo tem que olhar. Pô, se o ativo não está pagando dividendo, se o payout médio dele é baixo, ele não paga bons dividendos, ele tem que estar fazendo alguma coisa com esse dinheiro. O ROI, ele é o indicador que mede para a gente justamente a eficiência, é claro, né? Mas qual é o potencial, qual é a performance da empresa em realocar capital. Porque o payout baixo, ele traz uma informação para a gente. Bom, a empresa está retendo dinheiro. Em vez dela distribuir para mim, que sou acionista, ela está deixando com ela, porque ela tem alguma coisa melhor para fazer com esse dinheiro do que distribuir para mim. É essa a mensagem. Se o ROI está baixo, a empresa está usando mal esse dinheiro. Eu, como acionista, não fico satisfeito. Agora, se o ROI está alto, acima de 15% já é um ROI alto, acima de 20% é um ROI excepcional, nível de bancão aqui do Brasil, está maravilhoso. A Suzano está apresentando um ROI de 23%, que traz para a gente aqui uma taxa de crescimento de 20%, ou seja, um retorno real de IPCA mais 17. Então, para quem está feliz aí com IPCA mais 8, um título público, a Suzano hoje pode te oferecer no longo prazo um crescimento de IPCA mais 17%. Isso que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então aqui já a gente chega na conclusão, né? Suzano hoje é uma empresa barata, uma empresa que está atrativa para você investir para o longo prazo. Perfeito? Faço assim. Chegamos à conclusão em quanto tempo? 20 minutos. Nem isso. Show? Suzano atualmente é uma empresa barata. Como que você monta a posição em uma empresa barata? Você não pega todas as suas economias e coloca tudo de uma vez, né? Primeiro que você tem que respeitar uma alocação estratégica diversificada entre classes de ativos de baixa correlação entre si. De preferência, que esses ativos tenham o mesmo peso entre si. Quantos ativos você acha que tem que ter na carteira, cara? Pô, pelo menos 15. Né? Acho que 15 é um ótimo número. No máximo, pessoal, no máximo 30 ativos, pelo amor de Deus. Não passa de 30. Eu acho que não faz o menor sentido você ter mais de 30 ações na carteira. Você está pulverizando. Né? Entendo quem tem, quem é mais conservador, entendo, mas eu não gosto, tá?
Está pulverizando muito resultado. Então, pô, vi aqui que a Suzano é uma empresa barata. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a montar a posição aos poucos. Vamos supor que você quer ter R$ 20.000 investidos em Suzano. Você vai comprar 20 mil de vez? Não, você vai um mês comprar 2.000, no outro mês você compra mais 3, caiu mais um pouquinho, você compra mais 5, subiu muito, você compra só mais 1.000. A Carla perguntou aqui, ó, longo prazo seria 12 meses? Não, Carla. Longo prazo, para quem quer montar a posição, você tem que estar com a cabeça aí nos próximos 3, 4, 5 anos, pelo menos, tá? Tranquilo? Ah, Caio, mas a ação pode subir isso tudo aí em um ano. Pode, pode, pode sim. A Suzano pode subir 80% em um ano. E aí, o que que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai ter que fazer rebranqueamento, você vai ter que parar de comprar ela, porque a ação, depois que ela deixa de estar barata, você para de aportar nela. Ela já passa a não ser um bom negócio. Perfeito? Simples assim. E aí, pessoal, para quem não sabe, eu vou falar com vocês aqui. Eu tenho ações na minha carteira, especificamente 4 ações. Estão na minha carteira há 10 anos. Há 10 anos. Que eu só foco em acumular essas ações. São ações que nunca perderam os fundamentos, que nunca para mim fez sentido vender elas para comprar algo melhor. Isso é longo prazo. Eu não tô preocupado em ganhar dinheiro com elas. Elas estão me dando muito retorno. Dá muita vontade de encerrar elas. Mas eu sei que elas têm um poder de crescimento muito grande ainda. Então, meu foco é seguir acumulando, seguir acumulando. Quando que eu quero que essas empresas virem dinheiro na minha conta? Talvez nunca. Se elas começarem a me pagar muito dividendo, por exemplo, elas vão bancar minha aposentadoria. Duas empresas a gente tem que encarar dessa forma. Na minha visão, é mais seguro você empreender através da bolsa do que você abrir uma empresa na economia real hoje. Uma empresa hoje, para você conseguir atingir aqui uma taxa de crescimento de 20%, é extremamente difícil. Extremamente difícil. E aqui é simplesmente a maior empresa do mundo no seu setor, tá? A gente está falando da maior empresa do mundo nesse setor. O Leandro falou aqui, Caio, fala para nós quais são essas 4 empresas. Eu vou falar lá no grupo da mentoria, Leandro. Eu vou falar para vocês. Tá bom? Lá no grupo da mentoria eu falo. A Carla perguntou, Caio, você reinveste os dividendos das ações comprando mais da própria ação? Não necessariamente, tá, Carla? Não necessariamente. O que me faz comprar uma ação são duas coisas. Se ela está barata e se o peso que ela tem na minha carteira permite isso. Então, eu tenho empresas que eu gosto muito do negócio, mas ela já tem um peso muito grande na minha carteira. Eu, por segurança, para respeitar esse princípio da diversificação, eu não aporto mais nela. Eu vou aportar em outra coisa que está com um peso menor. Entendeu? Então, eu nunca estou concentrado em nada. O meu risco está sempre diluído. Fechado? Bom, tudo entendido. Vamos para a análise dos principais ativos. Vamos? Deixa eu tirar aqui essa brincadeira. Vamos voltar. Ó, outro ponto importante aqui na Suzano é o fato de que ela está, né, em um suporte. Né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, essa região toda, ela já foi resistência e suporte várias vezes aí, né, ao longo dos anos. Então, a Suzano está em uma região bem importante. Vamos ver o que pode acontecer. Hoje, galera, o Ibovespa segue em queda, dando continuidade, né, à tendência de baixa. Bom, para quem acompanha aí a, os nossos estudos, né, pô, mais alinhado que isso, impossível, né, cara? Mais alinhado impossível. O Ibovespa, nesse momento, já está muito próximo aqui do seu primeiro alvo, beleza? Lembrando que nós estamos trabalhando com essa zona aqui, ó, tá? A região entre os 165 e os 100, 165, deixa eu pegar a centinha aqui.
a região entre os 164 e 162 mil pontos, tá bom? Essa é a zona de alvos aqui para a onda C do Ibovespa, podendo buscar, inclusive, a região entre os 155 e 153 mil pontos, tá bom? Então, mais alinhado impossível esse estudo. Pô, a gente está cravando todas as zonas do calendário aí, todos os movimentos, está maravilhoso. Inclusive, fiquei muito feliz aí que eu resgatei essa semana o nosso estudo de Banco do Brasil, cara. É um estudo que a gente fez em maio, falando exatamente desse movimento. O Banco do Brasil já está chegando próximo aqui do seu primeiro alvo em 17,42. Bancos, pessoal, a análise vai ser praticamente a mesma para todos, tá? Tudo caindo em linha reta. Se você está posicionado, é seguir fazendo os ajustes, tá bom? Se você não está posicionado, eu não faria nada nesse meio de caminho aqui. Todos os ativos do IFNC estão muito distantes da média móvel de 20, e aí você tentar operar direcional um banco muito distante da média é arriscado. O Banco do Brasil, por exemplo, está em zona de suporte. Bradesco também, ó, rompendo tudo em linha reta. B3 me chama atenção, tá? B3 me chama atenção aqui, fazendo um pullbackzinho na 9. Deixa eu ver essas zonas aqui. A gente consegue ver o que aqui? Olha só. Essas mínimas aqui, ó, essa zona de suporte, no acumulação e distribuição nós já tivemos rompimento, né? No ABV aqui quase. Isso aqui é Advanced Breakdown. Provavelmente a B3 vai romper, tá? A B3, cara, ela é extremamente correlacionada aqui com o BOVA11, né? Se a gente colocar aqui na tela tanto o BOVA11 quanto a B3, a gente consegue ver isso. Olha só, olha a correlação, né? É o mesmo movimento. A diferença é que o BOVA11 rompeu o fundo já e a B3 ainda não. Provavelmente a B3 vai romper. E provavelmente essa será a recomendação do dia lá na comunidade, tá? Já que nós temos o Advanced Breakdown no volume, já que nós temos essa correlação importante mostrando esse cenário para a gente. Então, atenção aí na B3, isso pode ir lá para o grupo hoje, tá? Bom, como essa aula aqui, pessoal, ela é aberta para toda a comunidade, eu convido aí quem não é aluno ainda, quem não faz parte da comunidade, a acessar, beleza? Lá dentro a gente explora todo tipo de estratégia, você recebe treinamento avançado de opções, tem aulas ao vivo, tem essas aulas de valuation para você acompanhar também. É um ambiente muito completo, né? Extremamente completo. Acompanhe lá que tá bem legal. Banco do Brasil nós já vimos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no BTG. Cadê o BTG, gente? BPAC 11. BPAC caindo 0,75. Ó, o BTG que também está interessante, né? Pegar esse rompimentozinho. Se a gente colocar isso num gráfico de intraday, 240, a gente vai ver esse pivô de baixa aqui, ó, querendo se formar. Olha aí. Um sinal bem interessante para acompanhar no BTG seria o fechamento abaixo dessa mínima, em exatamente 49,34. Então, faltam alguns centavinhos aqui para acionar essa operação no BTG. E a outro, né? Mostra o que aqui? Os fundos lá de junho, no BPAC 11, ó, já estão sendo rompidos, né? Mostrando que o volume vendedor veio com tudo. Então, o BTG aqui junto com a B3 fazendo esse movimento importante. Lá nas commodities, a gente tem a Ultrapar. Acabou respeitando o suporte, né? Agora faz um pullback aqui ó, abaixo da média móvel de 20.
Só a zona de definição, né, pessoal? Zona de definição clássica. Eu tenho suporte embaixo, eu tenho resistência em cima. Eu preciso que o preço ou pivote para cima ou rompa para baixo. Para os dois lados aqui vai valer a pena operar, né? De preferência que seja a favor da tendência vigente. Seria muito melhor. Uzi Minas, dando continuidade à sua queda, Uzi Minas, atingindo um suporte muito relevante. Então, olha só essa zona de suporte da Uzi Minas, pessoal. Olha isso. Aí veio a troca de polaridade, virou resistência, né? E o preço volta para cá. Também, né? Outro ativo voltando a operar lá próximo de 2022, né? Mercado brasileiro aí bem amassado. Uzi Minas, pessoal, quem está posicionado é seguir ajustando. Empresa relacionada a commodity, principalmente mineração e siderurgia. Enquanto tem bambu, tem flash. Mantenha-se exposto. Eu gosto muito de utilizar os trailing stops. Então, essa é a minha recomendação. Não tem nada para ser feito aqui neste momento, né? Do zero, não. Cosan trabalhando em cima de uma zona de suporte. Cara, Cosan também tem espaço para ir embora, né? O melhor movimento para Cosan seria justamente esse descanso e continuidade. CSNA3, tendência ainda de baixa. A VEG corrigiu precisamente ali onde a gente montou a trava de baixa, né? Então está dando muito certo a operação. A Bradespar, a tendência também é de baixa, temos alvos ali para 19,54, já estamos posicionados também. Bravo 3 está de lado, a esquizofrênica, nada a se fazer. A Prio, cara, a Prio e Petro cada vez mais afuniladas, né? Cada vez mais afuniladas aqui no curto prazo. A Prio, cara, o petróleo parou, né? O petróleo parou de andar. O petróleo parou de andar, petróleo bem de lado nesse momento, no curto prazo aqui. A tendência ainda é de baixo, então o petróleo tenderia a voltar para essa região dos $60. Já que a gente está aqui, a gente olha o minério também, né? Minério seguindo uma tendência de baixa. Então, petróleo parado é Prio e Petro paradas. Petróleo parado, Prio e Petro parado. Vou tentar falar isso rápido. Difícil, né? Petróleo parado, Prio e Petro parado. Possível. Então, Petrobras, olha, afunilamento bem importante aqui. Pô, vamos ver esse volume aqui, cara. Cadê esse OBV, gente? Pronto. Nenhuma informação relevante, né? Bom, o que chama atenção aqui, ó, é o volume caindo bastante aqui nos últimos dias. Então, o volume, ele subiu nesse movimento de queda e caiu nesse movimento corretivo, né? Uma característica mais semelhante com a tendência de baixa. Então, aparentemente, a Petrobras está perdendo força, né? Ultrapar, já vimos, a Semin. Semin hoje num dia bem volátil, né, cara? A Semin abriu aqui embaixo, no intraday, está subindo bastante. No intraday, hoje, a Semin está subindo 6%, cara. Incrível aqui também, né? Nada a se fazer por enquanto na Semin. Clabin entrando em tendência de baixa. E no varejo nós temos os ativos caindo aí como esperado. Magalu também estamos posicionados. Tendência segue de baixa. Asa 3 ontem fez um bonito rompimento e segue também em tendência de baixa. Açaí. Estamos com muitas posições de inputs, né, pessoal? Açaí está mais de lado. Na construção civil nós temos a JHSF, ainda de lado. MRV devolve um pouquinho da pancada que deu ontem, né? O ativo também está de lado. A construção civil toda está aqui nessa palmolescência, né? Totalmente lateralizada.
A Cirela, a gente pode ver o ABV dela aqui, ó, subindo bastante, né? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. O Christian perguntou aqui, ó, dá para ir montando posição em Suzano em opções, vendendo put? Com certeza, Christian, com certeza. Caio, para médio e longo prazo no varejo, você prefere C&A ou Renner? C&A entrega mais qualidade, mas é mais cara nesse momento, tá? A Renner é mais barata, mas também tem mais risco. O robô que opera Brave está desregulado. Cara, Brave 3 está de sacanagem, né? Fala, Saulinho, beleza? Pessoal, então, a aulinha de hoje, bem tranquila, né? A gente vai ter que fechar aqui com a Ambev. Está caindo em plena sexta-feira. Ambev caindo na sexta, pessoal, é mau presságio, tá? É mau presságio. É sinal que você tem que segurar a onda nesse final de semana, senão você pode acabar encontrando, acordando com alguém que você não conhece do seu lado. Não é normal a Ambev cair na sexta. Sinais negativos para o final de semana. Então, o final de semana vai ter que ser o quê? Uma praiazinha, um restaurante de leve, sem doideirada, tá bom? Ah, o melhor tá por vir. Tamo junto. Bom final de semana para quem não vai me ver hoje mais. Quem é aluno, acompanhe o grupo, que pode ser que nós tenhamos duas recomendações hoje, tá? E qualquer coisa, estou disponível no meu direct lá para dúvidas. Se você quiser entrar na comunidade, me chame agora no meu direct, que eu tenho uma condição especial para te apresentar. Beleza? Fui. Valeu.